Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 438. Eu sou Rafael Arinelli e pena que muitas vezes a gente precisa ver acontecer uma tragédia para realmente algo ser feito. Eu sou Marina Rodrigues e a estrela de Hollywood já não brilha mais. É verdade. E aí, gente, eu sou o Diego Quaga e triste estar aqui falando desse assunto, né? Um assunto triste, mas eu acho que vai ser muito importante pra gente falar de muita coisa e esclarecer muita coisa, né? Então, vital, né? É isso mesmo, cara, demais. Eu sou Daniel Cury e quanto vale uma vida? Quanto vale, Dani? Pois é, né? Profundo, pois é, olha aí, tá vendo? É isso, né, gente? A gente tá aqui reunido nesse podcast Cinemação 438 aqui para bater um papo incômodo, né? Um papo que ele precisa ser conversado, analisado, pensado, né? A gente vai falar aqui sobre os acidentes, né, que acontecem nos sets de filmagem e as condições de trabalho na indústria cinematográfica, né? Então vamos bater um papo sobre isso. A gente teve um caso recente que a gente vai falar sobre isso aqui também. E a gente vai discutir hoje justamente essa parte de negligência, causas, reflexões e principalmente, né, a gente vai problematizar muito porque é para isso que a gente está aqui. Então vocês já sabem aqui o caminho da nossa conversa. Para bater esse papo aqui com a gente hoje, a gente tem novamente a presença da nossa querida Marina Rodrigues, lá do Simplificando Cinema. Má, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez com a gente. Eu gostaria que você se apresentasse, né, para quem vergonhosamente ainda não te conhece. Eu que agradeço novamente o convite, adoro participar do Cinemação. Cinemação é minha casa, onde eu tenho uma coluna chamada Simplificando Cinema. Quem ainda não conhece, quem ainda não leu, vá lá. Enquanto está escutando esse podcast, pode ir lendo um texto, que inclusive tem um texto que eu falo um pouco sobre o que a gente está abordando hoje aqui. E tá bem bacana. Fora isso, eu também tenho um Twitter que se chama @simplificacine, onde eu sempre faço fios sobre mercado do audiovisual, então é sempre direcionado a essas dúvidas que as pessoas têm sobre financiamento, investimento, fomentos, desmontes. E a gente tá sempre lá pistolando no Twitter. É isso aí. E eu reforço a indicação aqui, porque a Má tem uma coisa que eu gosto muito, que é o didatismo, né? Que pra quem acompanha o que a Má faz, o jeito que a Má escreve, é muito legal mesmo, porque você acaba entendendo esses meandros, assim, fica muito fácil mesmo de pegar e entender como as coisas funcionam. Então, Má, obrigado novamente pela sua presença aqui. E temos também a volta do nosso querido Diego, que veio aqui, que é lá do Fiz Cinema. Ele estreou com a gente aqui no podcast 398 sobre a voz suprema do blues, né? E agora ele tá de volta. Então, Diegão, obrigado também pela sua presença aqui. E conta pra gente, né? O que é o Fiz Cinema? Imagina, gente, um prazer sempre estar aqui. Então, o Fiz Cinema é um blog que eu tenho, assim, desde 2015, 2016. E eu tenho textos meus lá. E depois em 2019, eu fiz um canal no YouTube que chama Fiz Cinema, que eu posto os vídeos meus lá, né? Que são uma extensão de textos e de pensamentos meus, de análises e críticas de filmes, que eu posto no YouTube também, assim. Que são vídeos que eu edito, pego imagens do YouTube e sou eu divagando sobre esses filmes, assim. É um projeto que eu vou levando, assim, sempre tem alguma coisa nova, tanto pra ler, tanto quanto no canal, tanto no blog, quanto no canal, sempre tem algum vídeo novo pra assistir, assim, né? Não é assim, às vezes eu dou uma atrasadinha, né? Mas sempre tem coisa lá pra se ver, assim. E aí eu comento lá audiovisual no geral, tanto filmes quanto séries, assim. Na maioria das vezes filmes, assim, mas também falo de série, assim. Então é bem
Tem bastante coisa lá. Legal, muito bom. Gente, então vamos nessa, né? Vamos bater esse papo aqui sobre acidente em set de filmagem, indústria cinematográfica. Vamos bater um papo sobre tudo isso, mas logo depois do Panorama. Panorama. Vai entrar num assunto muito importante, mas a gente precisa também passar alguns recados importantes, né? Então a gente tem que começar esse panorama aqui, né? Dar aquela respirada, se prepara aí, porque daqui a pouco a gente vai entrar no assunto tenso, espinhoso e tal, mas enquanto isso, você dá aquela relaxada, respira, aproveita, vai lá e conheça o nosso site, o cinemação.com, né? É lá no nosso site, no cinemação.com, que você encontra várias notícias, trailers, críticas, análises, dicas. A gente tem explicação de tudo que envolve o audiovisual e o cinema. Tem muita coisa legal. Inclusive, né, Dan, agora se a pessoa entrar essa semana lá ainda, ela vai encontrar uma bateria de textos fazendo críticas, né, dos filmes que estão na 45ª Mostra de São Paulo, né? Com destaque para os textos do Cauê, que está fazendo a cobertura, que estão muito bons. Ele está fazendo umas análises muito interessantes sobre os filmes e dá para você ler algumas, inclusive, sem ter visto os filmes, porque daí você vê se você quer ver mesmo e tudo mais, né? Então tem, claro que se você vê, melhor ainda, né? Tá tendo ainda mostra, vai ter repescagem, etc. Então, as críticas dele são bem interessantes mesmo. Cara, tá muito legal. As críticas do Cauê são demais, assim, a maneira como ele escreve, fica essa recomendação mesmo. Agora, não quero ver crítica e tal, não tem problema. Lá tem muita coisa bacana, inclusive a gente divulgou recentemente, teve trailer do Lightyear, né, o filme que vai chegar aí da Pixar, contando um pouco da história da pessoa física ali, né, do Buzz Lightyear, o cara que deu origem ao brinquedo, mas tem também lá algumas análises, né, sobre outras coisas, inclusive texto aqui da Marina, que tá gravando aqui com a gente, tá lá, saiu recentemente um texto muito bacana, Hollywood Sem Glamour, onde ela fala um pouco sobre as dificuldades, que a gente vai entrar um pouco nisso nesse podcast, mas você pode ir lá ler. Além disso, tem também o nosso podcast irmão, né, o Geração M, que lançou recentemente um episódio contando histórias de viagens e tudo mais, que tá muito bacana também. Então, essas são as dicas para você ir lá no nosso site e conhecer tudo isso. É tudo isso que a gente proporciona para vocês de maneira gratuita, tá lá dentro do nosso site, é só fazer uma visita, cinemação.com. Agora, para acompanhar o nosso podcast aqui, você pode nos adicionar na sua plataforma de áudio preferida, mas vale a pena sempre nos seguir no Spotify, né? Inclusive agora o Spotify ele tem um sininho lá, se você aperta esse sininho, você vai ser notificado de quando vier um episódio novo. Você também pode assinar na Apple Podcast, pode se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e pode favoritar no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver episódio novo e não perde nada. Agora, se você gostou desse conteúdo que a gente está fazendo aqui agora, né, um assunto complicado que a gente vai ter que falar, e aí você quer dar seu palpite também, quer falar o que você achou, então fica outro convite para você que é interagir com a gente. Além das nossas redes sociais, né, que a gente está em Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais, você pode também mandar um e-mail para a gente no contato@cinemação.com. Esse e-mail ele chega direto aqui para mim e para o Dani. A gente recebe o e-mail, lê, separa ele e lê para vocês aqui no podcast. Ou também, né, dentro do post desse podcast, você vai encontrar um espaço lá para comentário. É com seu feedback que a gente consegue saber se a gente está fazendo um conteúdo de qualidade, se a gente está indo por um caminho certo ou não. Tudo isso depende de vocês, por isso que a gente toda semana vem aqui e fala para vocês, mandem comentários, porque esse feedback é muito importante. Agora, tem outra coisa que também é muito importante pra gente. Afinal de contas, eu falei agora há pouco que a gente
tem um site que tá repaginado, tá lindo, tá no ar lá, tá pronto para ser consumido por vocês, com muito conteúdo, com pessoas que escrevem para vocês. E, né, fora isso, a gente tem também aquela parte de contribuição. Se você entrar no nosso site, no canto superior direito, vai ter lá um botão chamado Contribua. Clicando nele, você vai para a página cinemação.com/contribua, e nessa página você vai ver lá todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte. Quais são as plataformas de financiamento? Patreon, Padrim, Apoia-se, PicPay, a gente está em tudo. É só você ir lá procurar e você vai encontrar a gente. Esse tipo de financiamento, né, o tipo de coisa que a gente está oferecendo para vocês, é um trabalho a longo prazo que a gente quer aqui fazer para manter o Cinemação sempre ativo e produzindo para vocês. Então a gente tem 3 planos, que é muito simples. Você vai lá ver qual plano é o melhor para você e você assina aquele plano. Quando você assinar, você recebe recompensa por aquilo e aí você ainda vai estar ajudando o Cinemação. Se você preferir fazer a contribuição de uma forma única, nós oferecemos o Pix do Cinemação, que é o contato@cinemação.com. Essa é a nossa chave Pix, é o e-mail. Então você coloca esse e-mail lá, vai aparecer o meu nome e você faz a contribuição que você julgar necessária. Vale ressaltar que toda forma de contribuição, né, é uma forma de incentivar a gente aqui e manter esse conteúdo ativo. Então, se você gosta do Cinemação, se você gosta aqui da gente, considere sempre apoiar. Chegando aqui na parte dos comentários, o Alexandre Rodrigues Assunção mandou recentemente um comentário sobre Maligno. Foi o episódio 432, mas ele conta, né, que ele demorou um pouquinho pra ver o filme, porque ele tava esperando chegar no streaming e tudo mais, ainda não tava indo pro cinema. Daí ele comentou o seguinte: confesso que nunca fui muito fã do James Wan. Os Jogos Mortais, o Invocaverso e o Aquaman, esse último super brega, não me animam muito a ver seus filmes, apesar de ser um excelente diretor. Seus filmes acumulam qualidades e alguns defeitos que vão do susto fácil ao exagero da dramaticidade da história. Esses retalhos de diversos gêneros meio espalhados ao longo do filme que mais dispersam do que realmente ajudam na trama. A fuga do sobrenatural para um filme slasher e depois para um negócio cartunesco, nonsense, é meio complicada de digerir, mesmo em um filme de terror. Entendo a argumentação de quem gostou, mas concordo com o Rafael. Finalmente, como terror poderia ter ousado mais, como comédia poderia ter ousado mais ainda, já que a distância entre os gêneros é meio tênue. O Sam Raimi fez isso em seu Darkman e Arraste-me para o Inferno. Acho que James Wan aprimorou o que estava desenvolvendo em seus filmes anteriores, o terror pastelão, que é minha definição de leigo para esse horror camp. Abraço a todos e excelente podcast. Então, muito legal o comentário aqui do Alexandre Rodrigues Assunção, ele sempre manda os comentários, né? E é isso também que é legal, pode mandar comentário de podcasts de algum tempo atrás, né? Não precisa ser necessariamente do anterior, que a gente gosta, e pode falar do filme, do podcast em si, do que você quiser. Muito legal receber esse tipo de comentário, e o Alexandre é muito bom para tecer as suas críticas sobre os filmes. Inclusive ia ser muito interessante, né, Dani, receber um comentário de um podcast tipo podcast 12. Ia ser muito engraçado. Verdade, se alguém quiser ouvir. Por sua conta e risco, né? Vou deixar claro. Exatamente. Nós resolvemos gravar esse podcast porque foi com muita tristeza no coração que no dia 21 de outubro, no estado americano do Novo México, no set do filme Rust, nós recebemos a notícia de que o ator Alec Baldwin, ele havia disparado a arma cenográfica em um ensaio ali, né? E ele acabou matando a diretora de fotografia, a Alana Hutchins, de 42 anos, e acabou também deixando ferido o diretor do filme, né? O Joe Souza, de 48 anos. Esse acidente, ele acabou sendo um choque
em Hollywood, no mundo, né, justamente por envolver a indústria americana de cinema, né, a grande indústria americana de cinema, um ator super prestigiado, né, e por ter envolvido a morte, né, uma morte dentro do set de filmagem que há muito tempo não acontecia. Então, tudo isso acabou chamando muito atenção aí para esse caso que ainda está sendo investigado e tal, ele ainda, né, tá correndo lá, mas já se sabe, né, que foi uma cascata de erro que acabou por vitimar aí uma pessoa completamente inocente, que não tinha nada a ver com a história e tal, enfim, é um monte, né, de coisa errada que foi acontecendo e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Mas assim, falando um pouco de mim, o que eu, quando eu recebi essa notícia, eu posso dizer para vocês que primeiro eu fiquei espantado com as notícias, porque a imprensa local aqui, né, o que a gente foi vendo, as manchetes e tal que foram chegando, era tipo, Alec Baldwin mata a diretora de fotografia, ou Alec Baldwin dispara contra diretor e diretora de fotografia, e eu tô falando de manchetes que eu fui atrás, peguei para trazer aqui para vocês, então assim, era bem sensacionalista, assim, né, e para chamar realmente a atenção. E aí na hora você toma um choque, porque o Alec Baldwin é conhecido, né, por ser um cara que combate, né, justamente a posse de armas e tal, é um cara que tem alguns posicionamentos um pouco mais progressistas e tudo mais, e aí você começa a ver isso e fala, meu, aconteceu alguma coisa. Aí depois, quando você começa a se debruçar na história, vai lendo ela, começa a pegar ali o que mais que aconteceu, aí você vai descobrindo outras palavras, né? Tipo acidente, fatalidade, erro e por aí vai, né? Então eu queria, antes da gente começar realmente a falar sobre o assunto em si, eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês reagiram a isso, né? Porque eu acho que a maneira também como é passada a notícia, ela também influencia na condução, né, do caso de maneira de assessoria de imprensa mesmo, né? Como você vê aquilo, né? E como que as pessoas reagem àquilo. Então eu queria saber de vocês, como é que vocês receberam essa notícia? Quando eu li, foi também isso, assim, eu falei, nossa, o que aconteceu? Aí eu fui entender, e eu lembro que daí, assim, logo que eu percebi que foi, tipo, um acidente e tal, imediatamente eu lembrei do caso do Brandon Lee, né? Que acho que é um dos mais famosos e tal. Uhum. E na hora eu fiquei, claro, né? Fiquei chocado, fiquei espantado, mas eu lembro que eu pensei muito nessa questão de, tipo, tudo bem, eu até entendo, de certa forma, que às vezes é a forma que eles encontram de contar um negócio para que as pessoas leiam a notícia, mas eu percebi que eu logo de cara já encarei que não era uma responsabilidade dele, né? Sim. Eu acho que, assim, seria muito um grande erro se ele fosse indiciado ou algo do tipo, né? Logo pelas primeiras notícias, assim, que ainda não se tinha muita coisa. Hoje, tendo mais informação, e eu vejo que realmente que né, o famoso buraco é mais embaixo, porque é uma série de problemas, né? Só fazendo um parênteses aqui, né, você falou do Brandon Lee, o Brandon Lee, filho do Bruce Lee, né, que acabou morrendo em decorrência realmente de um tiro acidental durante as filmagens do Corvo, né, que isso aconteceu em 93 e foi um choque também, né? Sim, e fazia pouco tempo que eu tinha lido uma coisa que eu não sabia, pelo que eu tinha entendido que era algo recorrente ou sempre feito em Hollywood, que existe uma regra de que numa cena em que uma pessoa dá um tiro na outra num filme, o ator nunca mirava no outro ator. Ele sempre fazia, tipo, pro lado e tal, e obviamente a câmera faz o jogo pra dar a entender que ele tá querendo atirar na pessoa, justamente por conta do acidente que teve com o Brandon Lee, ou seja, o acidente dele gerou uma mudança na forma de se filmar, né, cenas de tiro. E aqui a gente tá vendo a gente pode depois falar sobre isso, sobre como esse acontecimento pode gerar mais uma mudança, porque na verdade o Alec Baldwin ia, tipo, atirar em provavelmente outra pessoa que nem devia estar em cena, e foi na diretora de fotografia que tava lá na frente dele, né? Enfim, imagino que a ideia seria uma cena, tipo, né, que a câmera tá de frente pra arma, enfim. Agora, não sei o quanto utilizaram ou não essa regra, né, de tipo, mirar pro lado, tentar acertar em outro lugar, né, pro caso de um acidente como esse, que, enfim, né, é uma sucessão. Eu até falei brincando outro dia, eu falei, gente, é que nem um avião quando cai, né, tipo, é uma sucessão de erros, não é só uma coisinha aqui ou ali, né. Sim. Cara, então, eu vi essa notícia a primeira vez, foi por um grupo
de Telegram. E aí postaram essa notícia no grupo, e aí o meu espanto inicial foi da tragédia, né? O choque foi pela tragédia, né? Que isso de vários jeitos, né? Porque eu logo entendi que era um negócio acidental lendo. Foi uma daquelas notícias que vem no tweet, né? Assim, né? Que compartilham um tweet e aí deixam a notícia lá, né? E aí eu vi a notícia, entrei, vi logo que era um acidente. E o que mais me tocou de início foi a tragédia, né? Porque, tipo, na produção de um filme, acabar trazendo a morte de uma pessoa, né? Uma mulher jovem que tava, né? A carreira dela tava só começando ainda, né? Tinha muita coisa pra fazer ainda, né? Pra crescer, você pensa nisso. Você também começa a pensar como vai estar na cabeça, né, do Archibald, né? Que vai estar destruída pra sempre, né? Então o que me pegou mais foi essa parte inicial desse fator humano, né? De como essas pessoas vão estar... De como é terrível tudo que aconteceu com essas pessoas. De como também, uma outra coisa que me pegou pensando, é uma coisa tipo assim, é um inesperado, né? Você não espera ler uma notícia assim, de uma tragédia dessa, sabe assim? Mas o chocante, assim, é saber que isso pode acontecer e que, como o Daniel falou, isso é um problema que já vem vindo de muito tempo, né? Acho que o que me pegou foi mais isso inicialmente. Assim, eu não fiquei tão chocada, porque na mesma semana que isso aconteceu, teve aquelas denúncias, né, que a Ruby Rose fez no set de filmagem da série lá, da Mulher Gato e tal, em que ela ficou mal de saúde, ela foi forçada a voltar a trabalhar, que envolveu a morte de pessoas também, né, no set. Não por tiro nem nada, assim, nada tão chocante, mas ainda assim um dado preocupante, né? Pessoas estão morrendo em um local que deveria ser protegido para elas poderem trabalhar. Mas eu fiquei revoltada pela situação, porque não entra na minha cabeça um país que investe tanto em cinema ainda ter esse tipo de precarização do trabalho. Sim. Ainda não dá condições reais das pessoas conseguirem captar o mínimo possível de dinheiro para poder assegurar a vida daquelas pessoas que estão envolvidas no filme, ainda mais um filme de faroeste, né, pelo visto, e que trabalho com arma cenográfica e com dublês também para fazer cenas mais pesadas. Então tudo isso você precisa gastar um dinheiro, e tudo isso no meio de uma crise sanitária, né? Porque o Covid continua aí, ele não acabou. Então, além da proteção na frente das telas durante o filme, você ainda precisa pensar na proteção de todos esses técnicos, de todos esses trabalhadores, no que diz respeito ao vírus, né? Então, é muito desgastante, assim, a gente pensar... e a gente, como profissional do audiovisual, vê as grandes empresas, né, as pessoas que realmente têm dinheiro para investir, elas ainda estão nem aí para nossa saúde, né? É importante a gente chegar no horário, fazer o que a gente tem que fazer e, por sorte, a gente sai sem nenhuma doença, sem nenhuma ferida e talvez vivo. Exato, eu acho que uma coisa que acabou, acho que escancarando realmente pro grande público, na verdade, é justamente essa construção da imagem do que é Hollywood, né? Ou a desconstrução dessa imagem, né? Porque, assim, uma das coisas que eu mais ouvi quando as pessoas ficaram sabendo desse caso era assim, caraca, mas o pessoal usava arma de verdade pra fazer filme? O pessoal ainda usa arma de verdade. Eu nunca imaginei que eles usassem arma de verdade. Todo mundo achava que era arma de mentira, entendeu? E aí você começa a explicar, não, mas é porque às vezes eles colocam lá o festim, não sei o que é pra fazer, tal. E aí chega a ser uma coisa até, se você hoje, né, óbvio que olhando a tragédia e você vendo o que aconteceu, hoje fica mais fácil de você falar, mas é uma coisa até
eu diria, amadora, né? Você falar assim, pô, os caras estão mexendo com arma de verdade e colocam ali um festim pra fazer o tiro e tal. Pô, não é justamente essa a discussão não é justamente assim, você você dá os utensílios fictícios para que o ator manipule ali e faça o seu trabalho de atuação com aqueles utensílios, né? E as pessoas ficaram chocadas. Nossa, mas ainda usam e tal. E aí, ainda usa porque realmente existe uma coisa verossímil ali de quando a arma dispara, o movimento que ela faz e não sei o que e tal, que muitos diretores, inclusive, gostam de ter isso para ter, né, essa realidade, né? E aí você começa a ver justamente essa desconstrução, né? Quer dizer, para quem toda hora tá vendo filmes com CGI e o caramba, você descobrir que uma pessoa foi morta num set de filmagem porque o ator principal pegou uma arma e mal informado, que foi dito pra ele, né, que a arma tava limpa e tal, tava branca, né, como eles chamam, que é quando ela tá sem munição e tudo mais, aí ele aponta em direção à câmera, aperta o gatilho e aí ele vê a diretora de fotografia ser atingida, é um choque gigante, principalmente para uma indústria desse tamanho. E aí entra nisso que a Má tava falando, que é, caraca, como uma indústria desse tamanho se coloca nesse papel, né? Né, tipo, a indústria no sentido de produção em massa, de muita coisa sendo feita e tudo mais. Mas se a gente parar pra pensar, era um filme super barato, né? Era uma produção de cerca de 7 milhões de dólares. Sim, tipo, sim. É bem, muito pouco, ainda mais pro padrão hollywoodiano. E que eles estavam fazendo, né, os produtores estavam fazendo com o intuito de vender para algum serviço de streaming, né? Seria, tipo, a ideia, uma coisa bem produção rápida, digamos assim. Tanto que, se você for ver, por exemplo, o Alec Baldwin tem pouquíssimos filmes como produtor, então ele tava aquela estratégia que se faz muito, né? Tipo, filmes menores, terem um ator mais famoso, que além de atuar, assina como produtor, daí ele ganha uma graninha depois, se o projeto der certo, mas o salário dele vai ser menor como ator, né? Uma estratégia super comum em Hollywood, mas é uma produção barata, né? E aí a gente tá vindo numa sequência de crises, do tipo assim, tá tendo tipo uma demanda muito grande por produções em geral, porque os serviços de streaming querem muita coisa, e teve uma boa paralisação, né, durante um bom tempo, assim, muita coisa parou por conta da pandemia. Então, eles estão, tipo, né, tá tudo meio acelerado. E aí, junta nesse bolo aí, uma produção, né, enfim, barata, provavelmente produtores querendo ter um produto pronto, né, em breve e tal. O próprio diretor não é nenhum grande diretor, ele fez filmes, né, também menores, filmes mais de baixo orçamento e tal. Então você tem essa situação e você tem toda essa questão com redução de custo, né, porque também, além de tudo, aumentou o custo por conta da pandemia, de teste, né, enfim, testagem e cuidados todos necessários, e aí com isso você tá na situação, tipo, eles aumentam esse custo, o que eles fazem? Reduzem em outros, né? Então eles com certeza estavam com aquela coisa típica de muitas e muitas empresas em várias áreas, inclusive, que é de pessoas não tão capacitadas para fazer o trabalho delas, fazendo por um valor muito barato, condições pouco favoráveis. Então você tinha um pessoal muito cansado, né? Teve um relato de que eles se recusaram a pagar hospedagem para os trabalhadores, né? O pessoal da equipe. Então o pessoal estava dirigindo 2 horas por dia para ir e voltar desse estúdio no Novo México. Pô, já é uma coisa cansativa pra caramba, você ainda tem que dirigir, né, enfim, pegar uma estrada, 2 horas de estrada pra chegar no lugar, e não poder se hospedar no lugar só pra reduzir de custo, com certeza você tinha uma situação de descontentamento total, né, e de precariedade de trabalho, né, e só pra, enfim, uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, esse tipo de coisa, a gente eu pelo menos, né, que trabalho em escritório, na frente do computador, a gente às vezes esquece o quanto que a maior parte dos trabalhos no mundo todo envolvem perigos, né, o tempo inteiro, né, e aí essa questão de segurança do trabalho é super necessária e importante, e a indústria do cinema, de Hollywood e tal, chama a atenção porque envolve pessoas famosas, porque envolve, enfim, coisas que estão na nossa frente, de alguma coisa que a gente, né, de produções às vezes que a gente assiste e tal. Só que isso acontece em muitas áreas, então a gente tá falando de, né, assim, todos os dias tem gente sofrendo acidente com queda de coisa
presa numa obra, com falta de, sei lá, de equipamento de segurança para subir um lugar muito alto, para cortar coisa, o quanto de gente de gente que perde o dedo, a mão, porque tá botando alguma coisa numa máquina de corte, por exemplo, de várias áreas, né? Então a gente precisa entender também que é isso, tipo, esse tipo de coisa tem a ver com precariedade no trabalho e falta de investimento em muitas e muitas áreas, e a gente só tá nessa que é mais visível aos nossos olhos, né? Que é o cinema, né? Uma das coisas que foi falada foi que, primeiro, que a produção desse filme já estava meio caótica, né? Já existia todas essas brigas que estavam acontecendo ali de produção, com falta de pagamento e tudo mais, como o Dani já deu uma relatada aqui. Mas aí o que acontece? O que foi dito, eu até errei a expressão, né? Eu falei arma branca, não é, eles chamam de arma fria, né? É fria quando ela não tem munição. Foi entregue as armas, eram acho que 3 armas que foi entregue ali para produção. Uma pessoa especializada na manipulação das armas e tal, chegou com essas armas lá, entregou as armas e falou assim, essas armas estão frias. O assistente de produção pegou essa arma, levou em direção ali ao Alec Baldwin, entregou ali as armas e falou, elas estão frias. Eu fui, né, me passaram a informação de que elas estavam frias. Aí o Alec Baldwin, num ensaio de cena, pegou a arma e você tinha justamente né, a produção sendo feita ali, o diretor junto com a diretora de fotografia e tal, eles estavam preparando o movimento da câmera e tudo mais, e aí o Alec Baldwin vira com a arma em direção à câmera e dá os tiros. Um dos tiros, ele deu acho que 2 tiros, né, ou 3, eu não me lembro agora, mas um dos tiros pega no ombro mais ou menos do diretor, né? E aí o diretor cai, e o outro pega na barriga da diretora de fotografia. E aí começou, né, o desespero, corre, chama ambulância e tudo mais e tal. O Alec Baldwin, ele tava no set trabalhando, ele tava ali e ele tava pronto para fazer o papel dele. A equipe tava pronta para fazer a filmagem. E aí tem gente que tentou, inclusive, apontar o dedo pro assistente de direção, que não tem nada a ver com essa história, né, Má? Não, definitivamente não, até porque não é nem trabalho dele verificar se a arma tá carregada ou não. Por isso mesmo que você tem a contratação de uma equipe especializada para cuidar de objetos de cena, mas perigosos, como é o caso de uma arma. Então ele é a pessoa menos culpada da história inteira, é o assistente de direção. E aí é o que acontece em muitos sets com filmes de baixo orçamento, que a gente está muito acostumado a ter um assistente de direção que é mais um faz-tudo do que outra coisa. Ao mesmo tempo que ele precisa ali estar coordenando as filmagens junto com o diretor, sendo ali uma mão ágil para a direção, para não deixar a filmagem atrasar de jeito nenhum, de tá ali praticamente sendo o diretor, né, do filme, como muitos são. Ele ainda precisa ver todos esses tipos de questões, porque não se tem uma pessoa para chegar e tomar partido. Isso é uma coisa que a gente aqui no Brasil, que trabalha muito com filme pequeno, a gente cansa de ver, e é errado também, né, porque você acaba sobrecarregando um trabalhador com funções que não é dele, então você também está cansando aquela pessoa mentalmente. Mas quem tem que ser responsabilizado por isso é a produtora por trás do filme, e foi o que muita gente também estava falando no dia, né, e falou até para mim que, mas o Alec também é produtor, e aí eu respondi, bom, tem que ver se é produtora, empresa é dele, ou se ele tá ali só como possível captador de recursos pro filme, por ele ser quem ele é, né? Então, se a produtora for dele, aí sim, ele vai ter que responder judicialmente, arcar com todos os problemas legislativos que possam vir a surgir sobre isso.
Mas se não for assim, ele é tão vítima quanto, porque ele, enquanto ator no filme, tem menos responsabilidade ainda do que o assistente de direção de verificar se a arma realmente está apta ou não a fazer o trabalho. E num set de filmagem você precisa trabalhar com confiança na sua equipe, né? Então, a partir do momento que você me fala A, eu vou acreditar que é A e vou dar prosseguimento em A. Não vou ficar te perguntando também, não, mas você tem certeza? Porque se eu recebi de você e você é chefe do departamento, então provavelmente você é a pessoa mais indicada para me dar certeza de que aquilo ali tá certo. Então, também existe essa questão da confiança, né? E que a gente acaba colocando pessoas que não estão prontas para chefiarem áreas que são muito comprometedoras. Tudo isso envolve esses custos, né, que o Dani falou que todo mundo está querendo abaixar, porque hoje a gente tem um gasto muito grande com a proteção contra o Covid. Isso é uma verdade, eu já cheguei até a falar sobre isso na coluna lá no Cinemação ano passado, acho que mais de uma vez, que as produções vão fazer isso mesmo, assim, vão cortar pessoas, estágios vão ser mais difíceis, porque você vai acabar jogando tudo em cima de um assistente só, para você não ter que pagar mais pessoas. Todas essas funções, assim, que podem ser juntadas para uma pessoa só, vai acabar não existindo mais. Só que a gente ainda assim está falando dos Estados Unidos, né? De um lugar onde o estado da Califórnia deu 600 milhões de dólares para fomentar dinheiro público, para fomentar não sei quantas produções. E aí a gente vê o quanto que Hollywood também, por querer sempre ter o protagonismo das coisas, ela mesma precariza esse cinema mais independente, porque ela tá sempre ali na frente para sair vencedora desses editais públicos, e quem realmente precisa acaba ficando sem acesso a essas políticas públicas que funcionam muito bem, mas não tão bem quanto deveriam estar funcionando. Então tem todos esses problemas, né? E por fim, assim, eu acho que a partir do momento que você sabe que você não vai ter dinheiro para arcar com um filme de faroeste, ou você vai em frente com essa história, adaptando muito bem esse roteiro e muito bem o jeito que você vai dirigir, o jeito que você vai filmar, para caber dentro das suas condições e ser um filme bem feito e sem risco a ninguém, ou então você não faz e espera até conseguir captar todo o resto do dinheiro para você dar prosseguimento a isso. Isso que a Marina falou realmente é uma coisa que a gente precisa ficar de olho, que é justamente esse volume, né, de trabalho que vai chegar na mão de uma pessoa só. As produções começam a ficar mais complicadas realmente nesse sentido, porque é isso, né? Você começa a levar um monte de responsabilidade para uma pessoa e aí ela acaba ficando sobrecarregada mesmo com aquilo, né? Então é interessante da gente ficar de olho realmente nisso, principalmente aqui no Brasil, porque como a Má estava falando, se a gente tem uma indústria milionária lá fora, né, que é a hollywoodiana, aqui no Brasil ainda a situação é mais precária. Então a gente realmente precisa ir adaptando isso, né, e repensando isso nas maneiras de como conseguir fazer. Com certeza entra no bolo aí, chance de ter mais acidentes desse tipo, o fato de justamente ser uma indústria lá em Hollywood que faz filmes de ação, que tem muitas armas, né? No Brasil, claro que tem muitos filmes com muitas armas, mas é uma porcentagem menor, tem muito drama, tem muito filme que não se utiliza, e eu, assim, arriscaria dizer, não sei, me corrijam se eu estiver errado, que talvez uma produção com filmes mais baratos vai justamente entrar na arma de mentira, na arma né, que não é real, que não vai correr menos risco, né, desse tipo, né? Concordo, Daniel, assim, na maioria das vezes, quando não se... que tem muita produção, como a Marina falou, né? Aqui no Brasil a gente trabalha com muita produção independente, né? O grosso do cinema brasileiro.
E aí nesse grosso, muitas vezes, que a utilização vai ser dessas armas de mentira mesmo, pra uma questão, assim, nem só de segurança, mas como o Daniel falou, pra poupar problema, né? Porque muitas vezes nessas produções brasileiras, a gente que lida com isso, assim, sabe que muitas coisas que rolam no filme acabam sendo coisas que não são o que tá no planejamento inicial, mas pra se poupar problema, né? Porque tem todo esse aperto de custo, né, de produção, de ter que fazer e tal, então isso rola bastante. Uma coisa que a Marina falou, do papel do Alec Baldwin, eu tava pesquisando isso, e uma das produtoras do filme, não sei se é a produtora principal, que é a Eldorado Pictures, o Alec Baldwin, se não me engano, é um dos sócios dela, assim. Não sei se ele é o dono da produtora responsável por ela, mas ele é um dos sócios dela, assim, já produz filmes dele e tal, não sei o quê. Então isso é um negócio que teria que ser visto também, né? E acho que a gente vê muito disso, assim, em set, assim, como a Marina falou, isso sempre teve, né, mas ainda mais agora com as condições da Covid, assim, e tudo isso, esse momento da indústria americana, e a Marina falou da série da Batwoman e tal, a gente vê uma despreocupação, sabe, com o cara trabalhando na base do filme, na linha de frente, né, assim. A gente vê muito isso aqui, tá? A gente vê isso em todos os países, assim, já vi casos de produtoras no Brasil, de não terem nenhuma preocupação, tipo, com o bem-estar de quem tá trabalhando lá, assim, na produção, nas cargos de assistência de direção, assim, de dar condições básicas de trabalho, mas a gente vê isso, né? Tem casos famosos, né? O Daniel citou o caso do Brandon Lee, né? Também tem o caso do Além da Imaginação, que é muito famoso, é o filme, né? Que foi uma tragédia também, então é triste que a gente vê casos e aí que sempre quem acaba sendo ferido, né, é quem tá na linha de frente, né? Exatamente. Tem a ver também com essa questão que a Marina lembrou, né, teve uma tentativa de greve, né, o IATSE, né, que é o sindicato, né, dos trabalhadores mais braçais, né, da produção, né, o pessoal de auxílio de palco e tal, eu acho que é um sindicato que engloba muitas categorias e tal. Mas é interessante pensar isso, porque, quer dizer, eles estavam justamente reclamando por mais segurança no set, por melhores condições de trabalho, ameaçando fazer uma greve, e um pouco antes dessa tragédia, você teve uma espécie de acordo, né? Acho que os produtores entraram num acordo, e é sempre assim porque, sei lá, lembrando, por exemplo, de quando teve aquela greve dos roteiristas, é interessante como é diferente, tipo, o nível na hierarquia de uma determinada classe de trabalhadores faz total diferença na hora do tipo de acordo que se faz e da força que essas pessoas conseguem ter, né, pra negociar. Então, muito provavelmente foi aquele famoso acordo que, gente, a gente vai melhorar aqui tudo pra vocês, fiquem tranquilo, tamo aqui, que legal, tamo trabalhando com vocês. E não fizeram nada, e ninguém se preocupou muito, e tal. É diferente de uma greve de roteiristas, que aí a coisa vai mexer com gente grande, porque tem roteiristas muito, muito famosos, muito ricos, muito poderosos, e aí a indústria tem menos poder de barganha, né? Tem menos poder de barganha, não, menos acalmar a situação, e a greve acaba acontecendo. E aí entra, assim, quem perdeu a vida foi uma diretora de fotografia, que é justamente um cargo maior, né, nessa escala aí. Mas quem tá muito na linha de frente, né? Enfim, é isso, né? Quem tá muito no trabalho lá corre mais risco, né? Assim. Não, inclusive é até bom explicar que, né, o diretor e a diretora de fotografia foram feridos, né? Muita gente não sabe disso, né? Muita gente que não tem ligação com o set não sabe o que faz um diretor de fotografia. Mas o diretor de fotografia é praticamente um co-diretor do filme, né? Porque o diretor vai traçar junto com ele, né, todos os planos na decupagem que vão caracterizar as cenas do filme que vão ser filmadas, né? Os enquadramentos, o plano, né? Então toda a questão de como contar aquela história visualmente, de como você vê um plano, por que aquilo tá filmado assim, vai acabar passando pelos dois. E o diretor de fotografia vai estar junto com a equipe de câmera para dar os movimentos de câmera, os enquadramentos, cuidar da iluminação para gerar uma composição de cena, assim. Então, basicamente, o diretor de fotografia, ou o diretor de fotografia, como nesse caso, é o braço direito do diretor, assim, né? Exato. Por isso que precisa um diretor. Geralmente tem que ter um alinhamento muito grande com o seu diretor de fotografia para dar resultado no set, né? E como eles estão, né, nessa frente, assim, para cuidar dessa parte que vai ser vital do filme, eles acabaram correndo esse risco, né? Muito grande, assim. Então tem muito isso e tem muito essa questão de classe, né? Que o Daniel falou que é uma questão de classe, né? Que acabou desenvolvendo para essa história toda, né?
acho interessante da gente pensar justamente nessa questão de hierarquia, porque assim, isso que o Diego tá falando sobre a posição da diretora de fotografia ser uma co-diretora ali e tal, e ser ela ter sido a vítima, né, nesse caso, ele é muito emblemático porque vai forçar justamente o mercado a repensar algumas coisas, né? Então assim, já está sendo colocado na mesa essa utilização. Vamos continuar utilizando festim? Não vamos e tal, porque a utilização do festim obrigatoriamente vai fazer com que as pessoas ainda utilizem armas reais no set de filmagem para fazer lá o efeito do tiro. Hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanto CGI, isso já é meio obsoleto, assim, não precisaria. E aí, com essa tragédia, você vai acelerar a discussão. E é o que aconteceu justamente no caso que o Diego já mencionou pra gente, né, no Twilight Zone, lá no Limite da Realidade, que foi um caso que aconteceu em 82, pra quem não sabe, que também foi uma tragédia onde 2 crianças acabaram morrendo, né, e um ator também veterano acabou morrendo com um acidente aéreo, e basicamente o diretor queria muito, né, que o helicóptero ele passasse muito baixo e o piloto perdeu o controle do helicóptero, o helicóptero caiu, decapitou 2 crianças e esmagou o cara lá, o ator. Aí depois dessa tragédia, vejam, de novo a gente tá falando de profissionais que estavam lá trabalhando na linha de frente e são profissionais de um escalão mais alto, né? E aí, de novo, teve essa tragédia e tal, aí surgiu ali uma discussão dentro de Hollywood que era a proibição de crianças no set de filmagem nos dias que elas não têm que contracenar. Porque nesse caso do Twilight Zone, o que aconteceu foi que o diretor pediu para que as crianças estivessem no set. Elas não iam filmar aquele dia, já tinham acabado, não sei o que e tal, mas ele queria que as pessoas estivessem ali, entendeu? Se ele quisesse fazer uma cena ali e tal, ele poderia puxar essas pessoas que estariam ali ao seu inteiro dispor, puxar elas para dentro do set e fazer a filmagem. E aí não foi isso que aconteceu, né? Elas estavam ali, sofreram um acidente, e aí a indústria americana chegou e falou assim, ó, não tem isso. Criança, né, menores lá de idade não podem ficar no set, elas têm que ir lá cumprir o que tem que fazer e tal, e ir embora, tá sempre com um responsável e tudo mais. Mas precisou de uma tragédia para que isso fosse uma coisa discutida. E outra, no próprio set desse filme já teve disparo uns dias antes, né? De outras armas. Claro que né, antes disso não atingiram ninguém e tal. Mas para e pensa, se tiver um disparo num set que não cause nada, já é motivo para você dar uma parada tudo, falar, gente, o que tá acontecendo, o que aconteceu, vamos rever essas armas, rever essas coisas aqui e tal, né? Então você para e pensa que não foi feito isso, mesmo já tendo acidentes que só tiveram, né, a sorte de não ter causado problema nenhum. Mas é isso, tipo, se você tá num set, acontece um acidente com alguma coisa, que seja, sei lá, um andaime que tá no lugar, que cai, que despenca alguma coisa e não acontece nada, já é motivo para você parar tudo e falar, gente, vamos consertar isso aqui, vamos dar, né, garantir que isso não vai acontecer mais. Agora imagina sei lá, a gravação a toque de caixa, a preocupação com o tempo, que é obviamente uma coisa muito séria, né, numa filmagem, né, na hora de fazer um filme, né, tipo, tempo é o famoso tempo é dinheiro muito, né, num set quando você tem o estúdio, mas é isso, tipo, nada deveria ser mais importante do que a segurança, né, das pessoas. Exato, e aí, com certeza. E aí volta pra sua pergunta, né, de quanto vale a vida humana, né, porque é exatamente isso, e uma das coisas que eu acho que é o que a gente, é o nosso trabalho aqui, né, que é trazer um assunto desse, problematizar em cima dele para que gere uma reflexão, né? É justamente isso, assim, porque quando a gente tá falando dessa galera que são as mentes criativas por trás do filme, né? No caso da diretora da Hutchins, né? Que acabou morrendo aí nessas filmagens do Rust, ela era a pessoa responsável por falar onde é que coloca a luz, como que vamos fazer essa filmagem, como que a sombra vai impactar naquela filmagem e tal. Então ela
era ela a cabeça que tava ali justamente para pensar no movimento de câmera, de como a luz vai bater na... É o que você vai ver, entendeu? O que você vai ver realmente em tela era a responsabilidade dela. Aí, uma perda desse tamanho justamente vai colocar em xeque, vai acelerar essas conversas para que a gente repense. É necessário realmente ter festim hoje em dia? Agora, você imagina isso que você estava falando, é o cara do maquinário, que é da equipe de fotografia, e que o cara tá lá e aí estão apressando ele porque precisa fazer o trilho, né, para daí colocar, sei lá, o carrinho lá onde vai ficar a diretora de fotografia para ela fazer o caminho e seguir lá o ator e tal. Esse cara tá colocando o trilho, prendeu o dedo, perde o dedo, sei lá, acontece algum problema ali e tal. Esses casos não vêm à luz do dia, entendeu? A gente não acaba não discutindo exatamente isso que acontece. Tipo, como é que a gente pode daí melhorar isso, entendeu? Como que a gente pode otimizar esse tipo de coisa? Ser mais eficiente e tudo mais. Porque daí são cargos que realmente acabam ficando mais esquecidos, não são tão falados e tal. E certamente a gente vai ver e continua vendo uma série de problemas aí acontecendo com essas pessoas. Eu acho que um dos, assim, digamos que a profissão mais arriscada num set de filmagem de filmes de ação e tal, é a do dublê, né? Tem até o nome em inglês, eu sempre esqueço o nome em inglês que eles usam, né? Mas é isso, tipo, essa pessoa que tá se arriscando mesmo, tal, e são os casos mais comuns, quando você vê acidentes, né, em filmagens e tal. Teve até uma recente razoavelmente recente, do próprio Tom Cruise, né, que foi pular lá do prédio e né, no cena do Missão Impossível e machucou a perna e tal, né? Mas geralmente quem faz isso é um dublê, porque o Tom Cruise é maluco, mas geralmente é o dublê, preparado e tal, e aí nessas horas acontecem essas tragédias que acabam justamente sendo abafadas, daí não se noticia tanto. E aí a gente precisa, eu acho que um ponto que é preciso ir aqui é pro caso da armeira, né? Seria realmente a pessoa responsável por essa questão de colocar as balas nas armas, as festinhas, essas balas supostamente que não atingem ninguém e tal. É uma menina super jovem que estava no primeiro filme dela praticamente e que é filha de um veterano, ou seja, o pai dela conseguiu botar ela nesse trabalho. Ele fazia isso há muito tempo, ele era super experiente, mas ela não, né? E aí, assim, essa situação, ela até, enfim, tem análises de que ela seria tão vítima quanto todo mundo, porque ela não estava preparada para o trabalho e tudo mais, mas o fato é que daí você tem, além de tudo, outro fator nessa bagunça toda, que é o dessa coisa de veteranos e pessoas experientes tentarem empurrar, né, o bom e velho, a indicação aí da filha e tal, para poder pulando etapas, né, etapas de experiência que levam também a situações assim, né, então é uma coisa, e repito, é uma coisa que acontece em muitas e muitas áreas, acontece tudo quanto é empresa e tal, algumas inclusive que lidam com coisas que são, né, sei lá, empresas de construção, empresas de saúde, que lidam com riscos o tempo inteiro, um caso desse chama a nossa atenção porque é audiovisual, é filme, é coisa que a gente conhece, que a gente está em contato, que todo mundo está em contato, né? Atualmente, não era nem para usar mais arma em set, porque hoje você tem a facilidade do CGI e você consegue fazer isso digitalmente, né? Durante essa discussão na internet, teve até uma pessoa da equipe da série da Mary's Town, agora recente, da Kate Winslet, que falou que eles usaram, os tiros todos foram digitalizados, não teve ninguém atirando de verdade no set. E a série tá aí, né, com qualidade, ganhou prêmio recentemente no Emmy, então acho que é pensar um pouco assim também, né? Tudo bem que o CGI, ele também é caro, né? Custa um valor considerável, em um orçamento pesado já, né? Mais enxuto. Mas é o caso de se pesquisar, de saber. E tendo o Alec como uma figura central do filme,
também poderia buscar alternativas de baratear um custo de uma edição dessas e que não ficasse tão pesada assim para o filme, né? Então, acho que faltou isso também, assim, na elaboração do filme. O que a gente pode fazer para substituir os danos que provavelmente vamos ter, porque já é um filme difícil de ser feito, né? Então, no que a gente realmente precisa gastar dinheiro e o que pode ser substituído por uma outra coisa depois, né? E aí, como a Dani falou, o filme que eles iam tentar vender para o streaming depois, eles poderiam também gravar o filme e depois apresentar o bruto para os serviços de streaming e aí conseguir um recurso para fazer a edição e aí aplicar esse CGI, né? Enfim, então tem 1001 alternativas que essa produção poderia buscar. Eles poderiam ter pedido conselhos ao Brasil, porque a gente está aí já acostumado a pensar em opções mais baratas para fazer os nossos filmes. Total. Então, assim, sempre tem uma alternativa, né? Não precisava chegar a esse ponto, a essa precarização toda, não só na tragédia, né, da morte, mas também todo o desgaste físico e mental que essa equipe estava tendo, como o Dani falou, né, dirigindo 2 horas por dia para ir e voltar. Exatamente. Tem uma coisa também que se comenta, e aí, claro que deve ter até divergência de opiniões, de que, na verdade, a arma de festim e tal, ela até atrapalha, né? Porque dependendo de como sai a fumaça, dependendo de como o barulho e tal, ela até piora e aí a pós-produção sofre mais ainda para corrigir tudo isso. Então, acho que tem também esse fator, né? Assim, imagino eu que os diretores queiram para dar a tal da verossimilhança, mas no fim das contas, até para pós-produção pode atrapalhar se, sei lá, sai um barulho estranho que atrapalha a captação de som direto e tal. Então, com certeza tem fatores que contribuem ainda mais para que se tenha, para que se trabalhe isso com a ideia do CGI né, na pós-produção. Né? Aliás, né, eu só queria também deixar aqui um registro meu, de pessoa física minha aqui falando, que a reação da extrema-direita com esse caso foi, no mínimo, covarde, né? Que eles fizeram. Eu diria nojento. Assim, nojento, foi nojento, porque aí vem os armamentistas vindo falar que agora o pessoal lá vai... Porque o Alec Baldwin é um cara que, né, ele é contra as armas, assim, ele luta, né, por isso, já falou algumas vezes que ele gostaria de uma sociedade menos armada e tudo mais. E aí, depois que aconteceu isso, houveram alguns comentários do tipo, agora ele vai ser contra a bala de festim também, não sei o que, sabe? É nojento, sabe, de um tão baixo, tão mesquinho, tão, sabe, que, olha, é triste a gente ver que numa situação dessa, uma diretora que morreu, as pessoas não têm condição de chegar e falar assim, olha, meus pêsames, entendeu? Que tragédia, vamos repensar, vamos trabalhar para tornar tudo mais seguro. Não, é ridículo. É muito triste você ver pessoas que não conseguem respeitar um momento de sofrimento e usam a morte de alguém pra fazer pregação política das mais asquerosas, né, assim, fazendo, mesmo que você, usando a minha pessoa física pra falar isso também, teve uma coisa, assim, cara, que eu achei, assim, asquerosa, né, que isso chegou até, teve um canário aí, que é filho do maior canário no Brasil aí também, que tá na presidência aí, que repostou um tweet, assim, de outro cafajeste aí, que é filho de outro cafajeste, que é o Trump, né? Que é chamando o Alec Baldwin de babaca, desarmamentista, assim, que um cara desses, agora, que é um cara desses dando esse discurso, assim, vai proibir bala de festim agora, sabe usar arma e por isso ficar brincando com arma de mentira. Quer dizer, usando uma tragédia real, um sofrimento horrível, assim, não tendo o mínimo de humanidade pra fazer palanque pras teses loucas, né? E pra distribuir pro rebanho dele. Então, cara, isso é asqueroso, né? Isso é uma coisa terrível, eu acho.
por isso que eu acho que quando a gente vê um caso como esse, né, que impacta numa indústria tão forte, a gente precisa realmente olhar para isso, para ver como que a gente pode melhorar aqui, né? E aí eu até ia te perguntar, Má, porque você escreveu esse artigo muito legal, falando justamente sobre o que está acontecendo em Hollywood, que não é mais aquilo, né? Eu queria que você só passasse uma visão geral pra gente, assim, do que você tem visto, que você acha que de repente tá tendo essa desconstrução do que é Hollywood, não necessariamente da parte financeira, entendeu? Mas dessa visão, né? Porque Hollywood sempre foi calcada como o que a gente deveria ser, o que era pra ser e tal, e muitas pessoas do mercado olham pra indústria americana como um caminho a se seguir. Só que a gente tem visto que há outros mercados muito mais interessantes, prósperos inclusive, que de repente seriam interessantes. E aí como que esse caso ele se conecta com essa desconstrução americana? Eu acho que atualmente eles terem posterizado muito as grandes produções somente em prol de tons de super-heróis já afastou muita gente que consumia o cinema norte-americano com muito afinco, né? Hoje em dia é difícil você ver filmes muito clássicos como antigamente era feito, assim, até a década de 2000, assim. Você tinha uma abertura maior, você tinha uma diversidade maior de obras saindo desses blockbusters, né? Então, é o famoso fim do médio orçamento, né, Marina? Uhum. Exatamente isso. Você taca tudo em cima de super-herói, porque você já espera que aquilo ali vai ser vendido, e aí você tem 1 ou 2 filmes de diretores mais consagrados que fazem filmes muito bons, que chegam até o cinema, mas no fim é isso, assim, né? E aí quando acontece uma coisa dessas, e que tem um nome de uma pessoa muito importante, que é o Alec Baldwin, que ele tá dentro desse, entre aspas, Star System que tem em Hollywood, as pessoas, eu acho que elas começam a perceber o quanto que Hollywood ela já não está mais interessada em fazer nada que saia dessa bolha de super-heróis, né? E dessa bolha agora que se formou também do streaming, porque cada vez mais Hollywood também não faz filme para cinema, né? Faz filme para streaming. O Disney Plus só terminou com o Premier Access dele porque eles acabaram cedendo a uma pressão dos exibidores dos Estados Unidos que iam começar a ficar sem filme para exibir numa reabertura depois de uma grande crise, né, sanitária e financeira que afetou todo mundo. Porque pelo estúdio grande que ele colocaria o filme ali por uma semana e depois tacava no streaming e pronto, vocês que se virem aí para tentar vender ingressos, já não é mais problema meu, né? Então, eu acho que isso se conecta muito, porque a gente tem um grande público ao redor do mundo que gosta desse gênero do faroeste, gosta desse gênero mais de ação, e a pessoa fica esperando uma oportunidade de ver esses filmes, e aí precisa esperar o próximo 007, precisa esperar o próximo Missão Impossível, porque você já não tem mais a produção desses filmes como tinha antigamente. Metade do ano você vai ao cinema e tem um filme de super-herói pra você assistir. E assim, nada contra o filme de super-herói, né? Assiste quem quer, cada um gosta do que lhe faz bem, do que cai melhor pra si. Sim. Mas, num contexto geral, isso também é uma precarização e que você afasta esse espectador de consumir o seu cinema. E aí você é obrigado a dar uma abertura maior para outros países exibirem as suas obras, porque eles exigem isso dentro de legislações. E aí você acaba conhecendo o cinema sul-coreano, que tá bombando pra caramba, e que é um cinema que faz filme de ação pra caramba, faz produções críticas ao neoliberalismo, ao capitalismo, como foi
o Round Six agora, que foi um grande sucesso. É o caso do Parasita, que não tem essa pegada de ação, mas é um drama que chegou para todo mundo ver. Abriu também uma barreira que se tem nesses grandes cinemas de shopping, que é exibir filme estrangeiro, que você quase não vê. E o Parasita acabou sendo exibido nos cinemas de shopping também. Então você acaba buscando alternativas para você conseguir segurar esse público no cinema, né? Então eu acho que esse caso, por mais triste que seja, evidencia muito isso, né? O quanto que Hollywood não se sustenta mais, já não consegue mais sustentar essa hegemonia cultural que sustentou nos últimos 100 anos de história. Cada vez mais ela é forçada a abrir um espaço para outros cinemas, para outras produções, para outras pessoas, e ela mesma não consegue se reinventar mais, porque ela está presa nesse ciclo aí já de 10 anos em produzir somente o que as pessoas querem ver e somente o que ela acha que tem mais demanda, e ela vai tentando precarizar por onde pode, né? E cada vez com menos terreno para isso. Deixa eu só ver se eu entendi isso que você tá falando. Aquela ideia do American Way of Life que a gente teve lá no começo, que era usar o cinema, os filmes, como uma ferramenta de venda, né, do que é o americano, o estilo de vida, os protetores da liberdade e tal, aquela coisa que a gente viu muito, né, nos filmes, principalmente ali na década de 70, 80, tinha muito disso, mas até antes a gente já via isso. Então esse tipo de filme American Way of Life, ele começou a ser substituído por uma demanda que era a do super-herói. A galera queria filme de herói, o blockbuster, porque daí eles começaram a ver que isso estava dando muito lucro e acabaram investindo demais nisso, e isso foi crescendo e tudo mais. Quando há a necessidade, quando alguém chega lá e fala assim, pô, eu vou tentar beliscar isso que a gente fazia, esse American Way of Life, vou tentar fazer um western aqui, vou tentar fazer um filme um pouquinho mais independente, aí o cara precisa meio que sucatear ali as outras coisas, porque o cara não tem muita grana pra isso, porque não tem muita abertura, e aí ele acaba sobrecarregando, no fim das contas, a equipe, e por isso a coisa acaba não girando. É mais ou menos isso? Sim, totalmente. É muito a questão do soft power também, né? Que muita gente falou aí agora durante esse sucesso do Round Six, falaram de novo. E é uma coisa que a Coreia do Sul está conseguindo fazer quase ao mesmo nível de Hollywood, né? Ela cuidou ali da sua economia interna e agora ela está exportando tudo que ela conseguia exportar, ela está exportando música, está exportando série, filme, tudo que ela puder, ela está fazendo. E aí a gente tem uma nova geração de jovens que não se interessa mais com aprender inglês, quer aprender coreano. Então a gente tem uma outra guinada no mundo assim do entretenimento, que são jovens brasileiros completamente longe da cultura sul-coreana, porque a cultura americana ainda é muito palpável pra gente, a gente está no mesmo continente, ainda consegue identificar certas coisas parecidas, mas o Oriente é completamente diferente. E você tem uma leva aí de jovens que hoje consomem isso em massa, como antigamente a gente consumia o cinema norte-americano, né? Então, isso é muito bacana de ver, porque quanto mais Hollywood se fecha para querer financiar esses filmes com baixo orçamento, menos ela consegue ter influência, porque em outros lugares isso está sendo cada vez mais aberto para a diversidade, né? Então, se você não consegue mais financiar um filme numa indústria, você corre para outra e consegue fazer. E aí você vai diminuindo esse poder de influência, que ainda é muito grande, obviamente, mas se a gente continuar assim, do jeito que a gente
está, eu acredito que daqui a 10, 20 anos a gente vai ter uma visão ainda bem diferente do que a gente já está tendo hoje. Legal. Posso acrescentar algumas coisas no que a Marina falou? Lógico, Claro. por favor. Não, porque esse negócio que eu falei do médio orçamento, eu já vi alguns diretores comentando sobre isso. Tem um diretor que eu adoro, que é o James Lee Brooks, que dirigiu Melhor Impossível, dirigiu várias comédias românticas lá nos anos 80, 90, começo dos 2000. E aí ele falou que hoje em dia ele não dirige mais filmes, só produz, porque hoje em dia os filmes norte-americanos ou vão pro caminho que é um filme de blockbuster de alto orçamento, um filme independente de baixíssimo orçamento, sabe assim? Aqueles filmes de médio orçamento, assim, cada vez ficam mais caros e mais difíceis de conseguir financiamento, assim. Só alguns nomes muito específicos conseguem esses filmes aí para eles serem feitos e aí tentar uma indicação para Oscar, para algum prêmio, passar algum festival, algum Sundance da vida e por aí vai, mas fica muito restrito nesses dois polos. E aí ele, como já é um cara mais idoso, tal, não tem tanto saco para ir correr atrás disso, tal, não sei o quê. Você vê, por exemplo, o filme do Wes Anderson, o filme do Edgar Wright, vão estrear agora e vão ser espremidos, né, por Eternos e pelo novo Caça-Fantasmas, né, no cinema, né, você percebe isso. Você falar de outros filmes que realmente são menores mesmo. E aí, pegando o negócio do streaming, muitos gêneros, como, sei lá, a comédia romântica, que é o grande gênero do cinema comercial nos anos 80, principalmente nos anos 90 e comecinho dos 2000. A comédia romântica, essas comédias românticas estreladas por grandes estrelas do cinema, elas basicamente no cinema hoje em dia, elas não tem mais, né? Elas migraram totalmente pro streaming, pra Netflix, onde elas fazem sucesso, né? Então virou um gênero que foi abraçado pelo streaming. Das várias pensadas diretamente para streaming hoje em dia, né? Então vai muito dentro disso também. Da gente pensar assim também por conta desse acontecimento, dessa tragédia toda, é que a partir de agora com certeza vai ter mudança, né? Aquele famoso agora que, né, que aconteceu, vai se mudar. Então, muito provavelmente vai ter algum tipo de, sei lá, de maior controle dessas armas, talvez exigência de que não sejam mais armas reais, talvez algum tipo de, sei lá, exigência da questão das balas de festim, não sei. Com certeza vão promover essas mudanças. Mas é interessante que, até voltando no negócio que a Marina comentou sobre legislação e sobre essas questões, né, que muitos países conseguem adequar e melhorar as suas indústrias ou a sua estratégia de produção audiovisual e de soft power, é como que essas mudanças, claro que podem passar por uma legislação, mas geralmente elas passam basicamente pela questão dos produtores e dos sindicatos, né, em Hollywood, e que isso reflete muito essa cultura extremamente liberal dos americanos de ter sempre o Estado mais de escanteio, né? Assim, é claro que tem legislação, tem políticas públicas, né? De alguma maneira nos Estados Unidos, mas tudo sempre tem aquele ar da chamada mão invisível, né? Acham que a mão invisível dá um jeito, no caso a mão invisível não fez nada e esperou alguém morrer para fazer. Mas é curioso, né? Como em muitos lugares isso passaria por umas exigências que teriam relação com legislação, onde se você tem uma política pública ou políticas de incentivo à produção audiovisual, você reduz essa necessidade tão gigantesca dos produtores de economizar com tudo, né? E daí eles podem se dar o luxo de falar assim, quer saber? Já que a gente tem política pública, a gente tem mais possibilidade, eu não preciso só de 7 milhões para fazer esse filme de faroeste, então eu vou pegar essa grana a mais e vou investir em segurança, vou investir em profissionais mais capacitados, vou, sei lá, né, fazer coisas que vão evitar esse tipo de tragédia. Então é interessante pensar nisso, assim, como que vai ter mudança da mesma forma que a gente comentou do caso do Brandon Lee, do caso das crianças lá com o helicóptero. Então, com certeza vai ter algum tipo de exigência, mas essa exigência ela sempre é muito calcada nessa coisa das empresas privadas, dos produtores e a presença do Estado
como em muita coisa nos Estados Unidos, é sempre aquela coisa mais, né, mais sutil ou inexistente mesmo, né, em termos de favorecer alguma mudança, né, porque eles poderiam muito bem fazer o tipo de política pública que garantisse, por exemplo, financiamento desse tipo de custo numa produção audiovisual para evitar acidentes, para evitar esses problemas, né? Sim, sim. E uma coisa que eu acho que também fica para reflexão é que, assim, porque a gente tá falando de uma realidade que às vezes pode parecer muito distante, né? Porque a gente tá falando justamente desse mercado gigante, com muito dinheiro e tal. E aí, quando a gente vai olhar para nossa situação aqui, que é tão caótica e praticamente no governo Bolsonaro isso piorou demais, para não dizer que ele desmantelou, né, tudo que... Sobrevivente. Exatamente, estamos tentando sobreviver com isso tudo. Então, assim, quando a gente traz essa realidade para cá, a gente traz ela para perto, eu acho que também existe essa reflexão que a gente precisa fazer, que é justamente essa parte da segurança, da estrutura, dos apertos que a produção passa e tal. Por quê? Eu vi recentemente, né, eu vi a entrevista que o Wagner Moura deu no Roda Viva sobre o Marighella, e ele fala muitas coisas sobre produção e tal, e tem um momento que ele fala, né, ele fala, a produção cinematográfica acabou, o que esse governo fez acabou mesmo, e a gente tá tentando sobreviver. E aí ele fala uma coisa que eu acho que é isso que a gente precisa deixar muito claro também para as pessoas que ouvem, que gostam de cinema, do cinema brasileiro e tal, que eu concordo com isso que ele falou, que é esse pessoal que tá hoje lá tocando isso, eles são tão burros, mas tão burros, que eles não entendem que eles têm na mão um mercado que é altamente rentável, que gera emprego, que gera renda, e todas as vezes que eles atacam esse mercado, eles estão atacando, na verdade, essas pessoas que trabalham ali. Então ele tá falando, eles estão atacando a moça que faz o catering, né, que faz a parte de alimentação da equipe, estão atacando os motoristas que vão pegar as equipes e vão levar para cima e para baixo, estão atacando a galera da produção, eles estão atacando tipo muita gente que trabalha nessa indústria, e é uma indústria que poderia ser, e já se mostrou, né, ser muito lucrativa se tivesse os incentivos que poderia ter e que não tem, né? Inclusive ela já foi e já demonstrou que ela pode ser mais lucrativa que a indústria automobilística, por exemplo, que recebe incentivo a rodo. E aí quando a gente vai para a parte de cinema, a galera grita falando que porque Lei Rouanet, não sei o que, e ficam falando um monte de bobagem sem entender o que estão falando, e não entendem que o que a gente hoje está clamando por incentivos e por uma estrutura um pouco melhor é justamente para que a gente consiga criar uma base sólida, porque há muito potencial para esse mercado se desenvolver. E aí, quando a gente vê uma situação dessa, em que um ator pega uma arma vinda de não sei onde, porque alguém não fez a inspeção certa, chegou nele na mão, não sei o que, e aí o cara aponta pra câmera e mata uma pessoa, tá na cara que, tipo, se a gente tá falando de um mercado que já é muito estruturado, já é muito consolidado e tal, há esse problema, vocês imaginam a quantidade de problemas que a gente tem aqui, entendeu? A quantidade de coisas que a gente tem que enfrentar em cada uma dessas produções. Então, não é só glamour, não é só sentar, produzir e tal. Precisa ter uma consciência em relação a isso, e a gente precisa pensar justamente em como que a gente vai fortificar isso para um mercado que tem muito a crescer e que poderia estar empregando um monte de gente. A gente não tá vendo que tem um monte de desempregado no Brasil? Essa galera poderia estar trabalhando, cara. Poderiam estar trabalhando em filmes, né? Poderiam estar trabalhando em produções e não com segurança. Com segurança, exatamente. E o mais engraçado disso que você falou, que pode gerar mais emprego ainda do que a indústria automobilística, é que a indústria automobilística poderia ser uma grande parceira do audiovisual. Porque é muito difícil você achar um filme ou uma série que não tenha um carro de cena envolvido, e todas elas vão precisar de muitos carros, caminhões e minivans para transportar a equipe, para transportar comida, para transportar maquinário. Então você precisa dessa indústria automobilística trabalhando para você. E aí você
emprega pessoas ali, os motoristas e etc, pessoas que não são envolvidas diretamente com o set de filmagem, mas fazem parte da produção audiovisual, né? E sem elas a gente não vai para lugar nenhum. Então são pessoas até mais vitais do que um assistente de produção ou de um outro assistente que pode ser substituído rapidamente por um acúmulo de função de outra pessoa. Mas você não consegue fazer isso sem os motoristas da equipe transportando esse maquinário, né? Então são pessoas importantes que você precisa ter. E é isso, assim, se o governo não fosse burro, né, se não fosse ignorante a ponto de ser tão conservador assim, de odiar tudo que seja diferente, ele poderia estar salvando 2 indústrias ao mesmo tempo, porque a gente teve fábrica fechando por conta da pandemia e por conta do pouco incentivo que recebeu, por conta do aumento dos valores de compra de peça e etc, vários problemas. Ele poderia salvar 2 indústrias que são vitais para a recuperação econômica do Brasil e que poderiam trabalhar juntas, né? E poderia não só se ajudar, como o audiovisual viraria uma grande vitrine para o marketing dessas empresas. Exato, exatamente. Plano detalhe da semana, né? Aquele momento que a gente tem aqui gostoso, né? Pra gente dar uma dica pra você. Afinal de contas, a gente acabou de passar por um assunto denso, um assunto mais complicado, de muita reflexão e tudo mais. E aí agora é aquele momento pra dar aquela relaxada, ou não, né, também? Porque a gente pode ficar indicando coisas pra vocês aqui, pra vocês justamente pensarem também na vida. Inclusive, é isso que eu vou fazer hoje aqui. Eu vou indicar para vocês um podcast que eu comecei a ouvir, tô gostando bastante da edição dele, assim, tô achando bem legal mesmo. E é um podcast que está no Spotify, muito fácil de conseguir ouvi-lo, e ele se chama Essa Geração. Essa Geração é o nome do podcast. Ele é da Fundação TID Setúbal e basicamente é o seguinte: eles estão pegando uma galera que é dessa geração nova agora, essa galera que tá aí com 18, 20 anos e tal, e aí eles estão trazendo esse pessoal pro podcast e eles estão conversando com essa galera sobre tudo. Então é um papo que vai passar por religião, família, política, educação, vários assuntos, né, que tem diferentes leituras e que acabam influenciando, né, de uma forma ou outra os valores das gerações. E aí essa geração, né, essa geração nova que está aí, é esse podcast da Fundação do TID Setúbal que percorre o país aí para tentar conhecer os conflitos, os sonhos e os dilemas dos jovens brasileiros. E aí eles estão lançando os episódios aos poucos, né? O último episódio saiu agora no dia 27 de outubro, mas antes disso eles começam, o primeiro episódio, eles começam a falar sobre indecisões e tal, e aí tem ali, né, a Luciana Petersen, que tem 24 anos, e é ela que vai conduzindo isso, e eu achei muito legal, achei legal o formato e conhecer essas histórias, sabe? O segundo episódio agora eles estão falando sobre o lance de se misturar, né? E aí a Luciana de novo vai trazer um pouco isso, ela que vai conduzindo o podcast ali. E cara, é muito legal da gente ver que é uma geração, sabe, que tá pensando, tá questionando, tá indo pra linha de frente, tá, sabe? A própria Luciana é uma figura muito interessante porque ela não se vê como pastora, ela tem 24 anos e ela fala muito sobre religião e tal, mas
ela não se vê como pastora, apesar dela ser uma menina que fala muito, né, sobre a palavra de Deus e tal. E aí é muito interessante isso, sabe, esses conflitos e tal. E eu tô gostando muito porque é um jeito de eu me conectar. Eu que tenho sobrinha, né, que me falo muito com criança e tudo mais, eu acho que é uma coisa importante a gente tentar desvendar um pouco mais dessa geração que tá vindo, uma geração mais nova, mas dessa geração aí que tá na porta de entrada aí também, que tá votando, que tá se colocando, que tá, né, questionando e se posicionando e tal. Eu acho que é muito interessante a gente ter essas pessoas, entender essas pessoas, porque são elas que vão fazer, né, o futuro do país, do mundo e tudo mais. Então fica essa dica, podcast Essa Geração, da Fundação Tite Setúbal, e é isso que eu tenho para vocês hoje, um plano detalhe só. Má, e você, o que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe, pra gente aproveitar essa semana aqui? Bom, devido ao tema, eu fiquei pensando no que eu poderia trazer de parecido, assim, e eu resolvi que eu vou indicar Succession, apesar de que todo mundo já viu. Aí sim, Marina. Que é a grande série do momento, todo mundo já deve ter visto, e quem não viu já deve estar de saco cheio das pessoas falando, mas é uma série maravilhosa. Terminei a primeira temporada recentemente, então ainda tô bem atrasada, mas eu tô gostando muito e eu acho que é uma série muito boa que a HBO fez, criticando esse monopólio da mídia e das telecomunicações, e que eu acho que tem tudo a ver com a precarização do trabalho, assim, né? Porque o poder e a geração de renda ficam concentrados na mão de poucas pessoas, e no caso de Succession é praticamente só na mão da família, que é dona das empresas e das subsidiárias, e é uma série muito boa para você entender a manipulação mesmo, né, do que chega até você de entretenimento e até de jornalismo, quando você consome uma via única que tem vários braços, mas é uma única pessoa que está ali comandando, e é a única pessoa que chega e faz laços com políticos, faz laços com grandes empresas, com grandes produtores de cinema, de TV, todo esse universo do entretenimento que às vezes parece que a gente tem muita opção, mas quando a gente olha no grosso é tudo de um lugar só. Então é um drama de ricos arrancando os cabelos, como as pessoas gostam de dizer, mas que ela é muito interessante para entender esses bastidores, né, do poder e dessa indústria do entretenimento que é tão pujante sempre. Caraca, que demais, que demais. Vai pra minha lista. Você acha que você tá atrasada e eu que nem comecei a ver. Também não comecei então vale a pena começar logo, porque mergulhem. Pois é, vai pra minha lista já. Demais, muito boa esse plano detalhe. E aí, Diegão, e você, o que trouxe de bom pra nós? Então, eu tenho 3 dicas, acho que nenhuma delas tem muito a ver com o assunto, mas vai ser bom para o pessoal ir atrás, assim. Esses dias, eu tô acompanhando a mostra de cinema aqui de São Paulo, até vi bastante filme, preciso ficar um tempo sem ver filme, porque já, pra me recuperar, né, de ver tanto pra mostra. E eu ia recomendar o pessoal ficar atento para alguns filmes muito bons que passaram na mostra, assim que eles estiveram disponíveis, ou os que já estão disponíveis e atrás. Tem alguns filmes que vão estrear no MUBI, como o Memória, do Apichatong, que tem um sobrenome impronunciável, mas enfim, chama Memória, o diretor se chama Apichatong, é um filme protagonizado por Tilda Swinton, um filme incrível, assim, acho que é um filme favorito desse ano, um filme inacreditável. Eles também vão distribuir o Annette, que é o filme do Léo Caraz, com Adam Driver, Marion Cotillard. É um musical, um filme doido em vários significados, assim, é muito bom. Tem também um filme deles que chama
Why You See on the Look to the Sky, que é ótimo. E também já tem alguns filmes aí disponíveis, como Na Roda do Destino, do Ryusuke Yamaguchi, que é um filme muito interessante, excelente, fantástico. Então, que pra quem gosta desses filmes focados em diálogo, em conversa, em relação de personagens, é um filme muito interessante, vale muito a pena. Então eu recomendo o pessoal ficar atento para esses filmes que passaram na mostra, assim, que já é disponíveis e atrás, assim. E também a minha segunda recomendação é um filme, eu falei do James Lee Brooks, essas coisas de filmes de médio orçamento. Tem um filme que não sei se vocês já viram, uma comédia romântica que eu amo, que está disponível em streaming, que chama Espanguês. É um filme com a Adam Sandler e a Paz Vega, que é um filme que é uma comédia romântica muito doce, muito engraçada, assim, que ela faz um contraste entre o drama burguês de uma família branca e uma mãe e uma filha latina, assim. E por mais que o filme seja, assim, que tenha todo um olhar muito norte-americano daquelas figuras, o jeito que ele cria aquelas relações de personagem, aqueles dilemas de classe, mega exagerados, e com a força do texto, do diálogo, são uma coisas muito boas, assim, sabe? Um filme muito doce, sabe? Se vê de se entender a relação de mãe e filha. Queria fazer a recomendação de um filme brasileiro, que eu tava conversando dele hoje, que é um filme brasileiro policial, né? Que é pra você ver, que também fala de várias questões de gênero e de raça, que é o Rainha Diaba, com todos os caras da Foltora, que tem no YouTube, é com Milton Gonçalves. É um filme excelente, assim, de cunho policial muito forte, assim, muito bem feito, muito bem atuado, assim, tem uma direção de arte lindíssima, e vale muito a pena ver, assim, pra você ver que o cinema brasileiro consegue produzir um cinema policial muito forte, muito brasileiro, e há muito tempo consegue fazer isso. Então fica essas dicas. Assim. Muito bom, a Rainha Diaba com Milton Gonçalves, né? Isso, exatamente. Excelente. Em grande atuação. Porra, que legal. Aí, cheio de filme, hein? Cheio de filme aí que o Diego trouxe pra gente, que legal. E você, Dan, vamos fechar plano detalhe? Vamos lá. Vou indicar duas, uma série e uma quase série, ou talvez seja uma série mesmo. A primeira é uma que eu tô pra indicar faz tempo, talvez eu já esteja atrasado, porque as pessoas querem que a gente faça tudo, né, imediatamente, mas foi a série Missa da Meia-Noite, que eu assisti, que é da Netflix mesmo e tal, que é uma série muito, muito boa, assim, eu gostei muito, achei ela muito interessante, centraliza, né, na história da chegada tanto de um cara que foi preso, quanto de um novo padre numa ilha dessas bem afastadas. Enfim, não dá pra contar muita coisa, né, pra quem não viu. As coisas vão se desdobrando pra algo meio sobrenatural, mas, assim, não tanto e não tão rápido, né, então as coisas vão acontecendo, você vai descobrindo mais sobre os personagens dessa ilha, e tem um porquê desse padre que chegou novo, né, pra substituir o Monsenhor que estava antes na igreja desse lugar super afastado e super distante. É um terror, né, Dan? Isso, e é uma série de terror, mas é muito interessante, porque é o Mike Flanagan, né, que é o diretor, ele vai aos poucos, sabe, não é uma coisa, não tem muito susto, não tem essa coisa de ter susto, e é uma coisa que vai no horror muito até do que as pessoas são capazes, e tem muito sabe assim, da atmosfera, é uma atmosfera estranha e que vai se desenvolvendo aos poucos. É uma minissérie, na verdade, bem rápida, se eu não me engano, cada episódio tem um pouquinho menos de 1 hora e são acho que 8 episódios, então, né, é super tranquilo de ver, mas eu vi aos poucos, eu recomendo bastante, gente, nem tudo precisa ser maratonado, tá? Você pode ver uma série, tipo, um episódio, daí dá 2 dias, ver outro, vale muito a pena. Pra mim foi bom porque eu fui pensando muito, né, no que eu tava vendo e tal, então valeu muito a pena. E eu vou indicar uma bem recente, não sei se é uma série, enfim, vocês me digam, que é a sequência de quase que um reality show que o Porta dos Fundos tá fazendo, né, no YouTube mesmo. Sim. Futuro Exporta. Eu me surpreendi muito como é bem elaborada, bem também. Interessante a maneira e os atores, né, que foram selecionados pra essa... Quase que um reality show, né? Enfim, eles tem umas carinhas conhecidas lá no meio, né? Tem. Dos que foram selecionados, eu não conheci ninguém, não. Ah, não? Não conheci ninguém. Não. Tá. Mas tem os que se candidataram, né? Que são mais famosinhos e tal. Sim. Mas eu não conheci ninguém dos que estão lá, né? Tal. E achei muito interessante, assim, a maneira como eles estão encaminhando, e ficou engraçado. A seleção do pessoal, né? O pessoal zoando e tal, com todo mundo que mandou vídeo. E basicamente é a seleção que o Porta dos Fundos está fazendo para um novo ator, né, do Porta dos Fundos, da produtora, tal, para fazer as sketches.
E aí eles chamam de futuro ex-porta, porque eles usaram essa coisa de que todo mundo que entra no Porta dos Fundos sai depois de um tempo, porque vai alçar novos voos e tal, e pra eles é muito legal isso, e óbvio que é mesmo, né? Então, tipo, tem muito ator que começou no Porta e hoje tá fazendo novela, filme grande e tal. Mas é divertido, mas mais legal de tudo que é super divertido, a maneira como eles vão, né, descobrir as coisas, e tá no comecinho, não sei quantos episódios vão ser, mas logo deve ter mais e, sei lá, eu tô... Cara, o primeiro episódio teve umas partes lá que eu chorei de rir, né? Eu chorei de rir, cara. Eles são muito bons. Tem umas tiradas. Sim, tem uma menina que refez, né, a cena do Mário Alberto lá, que eu achei muito engraçado. Muito bom, muito bom. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 438, batemos esse papo aqui, né, sensacional, um papo necessário, né, sobre acidente no set, as condições de trabalho na indústria, o mercado brasileiro também, né, fizemos várias reflexões aqui. Espero que você que esteja acompanhando o podcast até agora, que você pare aí um pouco para refletir um pouco no que está acontecendo, né, no mundo, no mercado cinematográfico e tudo mais, porque é um momento realmente muito sensível assim pra gente pensar, principalmente agora aqui no Brasil, né? Pra gente realmente tentar se mobilizar para melhorar as condições de trabalho e também o mercado como um todo, né? Então fica esse convite para você aí, depois desse longo podcast aqui. Eu queria agradecer, Má, sua presença aqui mais uma vez. Você sabe que a gente adora ter você aqui, adora quando você vem, você é sempre muito didática, muito clara nas coisas que você fala. Muito obrigado mais uma vez. E deixa o convite aí, né, Má? Tem Simplificando Cinema, tem coluna no Cinemação, tem muita coisa aí, você tá em tudo, Twitter, né? Tem muita coisa aí pra te acompanhar. Sim, obrigada mais uma vez pelo convite, é sempre muito bom estar aqui. E é isso, quem quiser saber um pouco mais de mim, pode procurar a coluna Simplificando Cinema dentro do Cinemação, pode me seguir no Twitter, é @NinaBRodri. Eu tô lá sempre falando sobre cinema, acho que praticamente todo dia eu falo sobre alguma coisa, então é bem legal seguir. Tem um tweet lá fixado com toda a minha produção textual e de outras mídias que foram surgindo ao longo do tempo, para você não se perder, né? Então eu procuro sempre colocar em ordem cronológica, então fica fácil de alguém, se quiser entender alguma coisa, é só seguir a thread lá do fio fixado. E eu também tenho um Apoia-se para quem quiser, do meu projeto Simplificando Cinema. Lá tem algumas aulinhas sobre o streaming enquanto produto regulado na América do Sul. Eu falo sobre as implicações do que traria uma política regulatória sobre esse novo modelo de mercado. Tem uma newsletter mensal que eu já estou fazendo, já tem 2 edições e pretendo fazer mais coisas aí futuramente. Então quem quiser dar uma olhada lá no projeto do Apoia-se também, sintam-se convidados. Muito bem, tá aí, fica o convite reforçado por nós aqui que temos essa parceria com a Marina há muito tempo, que a gente adora quando ela vem aqui e os textos dela e tudo mais. Então, Má, obrigado de novo. E Diegão, obrigado também pela sua presença aqui mais uma vez, cara, sensacional, mais uma vez. E também deixa o convite aí, tem o Ficinema, tem blog, tem YouTube, tem tanta coisa também que você faz, né? Também, cara, super ativo no Twitter também, dá pra te encontrar lá, né? Com certeza, vocês podem me achar, como o Rafa falou, no meu blog, que chama Ficinema, que tem lá textos meus. Eu tenho um canal no YouTube que chama Ficinema também, que é a extensão do blog, assim. Vocês se inscrevem lá, curtam os vídeos, tem bastante vídeo pra ver. Eu tô cobrindo a 3ª temporada de Succession, que a Marina citou aqui, eu adoro a série, então eu tô cobrindo a série. Também escrevo pra alguns sites, como o Cineplot, sou um dos redatores do site, tem textos meus lá, textos críticos sobre cinema.
sempre no Twitter, @Diacoradores, que também é o arroba do meu Instagram. Eu comento sobre lá, sobre filmes, séries, assim, de vez em quando alguma coisa mais pessoal e tal, mas geralmente é isso mesmo. E também uso muito o Letterboxd, Diego Quara lá, uso bastante ele lá, tem textos meus lá. E também participo de podcasts como o Fita Errada e o Pinguim Dançarino. E é isso, gente. Foi um prazer participar com vocês. Sempre é muito legal conversar com vocês. Valeu, Diegão. Obrigado mais uma vez. Dan, obrigado também por mais uma conversa incrível que a gente teve aqui hoje. Sensacional, que agradeço. Obrigadão, Má, por ter participado. Obrigadão, Diego. E pra todo mundo que tá ouvindo, seguinte, gente, me sigam também no Twitter, @DanielCuri, é sempre bom ter gente me seguindo lá. E pra todo mundo que tá ouvindo, até semana que vem, e lembre-se que acidente que podia ter sido evitado não é acidente. É, isso aí. Muito bom. O podcast Cinemação 438 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.